a mais um episódio do Projeto 230, especial os 21, com os eurodeputados portugueses. Hoje aqui no Idea Spaces, e temos que agradecer também, e isto falando um pouco também em causa própria, não exagerando, mas agradecer também aos voluntários do Computador Solidário, que está ligado à Cama Solidária, e que aproveitem também para perceber como podem fazer solidariedade e dar os vossos computadores os que já não utilizam a pessoas que necessitam, mas poderão também saber mais nas devidas vias. Nós aqui vamos falar com o Francisco Guerreiro, Olá. eurodeputado. Como é que, e se calhar começamos já pela tua infância, porque nasceste em Santiago de Cacém e depois tens um percurso que vais vivendo em Lisboa até chegares a Coimbra. Como é que foi todo esse percurso? Bem, eu só tenho memórias a partir dos 3 anos, que foi quando eu fui adotado. Para trás não tenho grandes recordações, porque tive uma infância traumática, e acho que foi isso que recalcou também um bocadinho não ter informações. E então a partir dos 3 fui adotado, vim para Lisboa, portanto com os meus pais, vivi na Velha até cerca dos 11 anos e depois, quando os meus pais se separaram, o meu pai veio viver para o Algarve e eu fui viver com a minha mãe para Coimbra, onde fiz o secundário, o básico, o secundário e a universidade. Depois na universidade, Coimbra é conhecido também por ter uma vivência académica muito forte, também atividade política. Como é que foram esses tempos de estudar? Foram muito bons, conheci muitas pessoas, portanto aprendi muito, nunca estive ligado a movimentos políticos, portanto a minha política fazia-se no dia-a-dia, conhecendo as pessoas, integrando muitas das pessoas que eram fora de Coimbra, porque eu vivia lá, portanto tinha uma experiência diferente, e fazendo ações que eu sempre fiz, como por exemplo apanhar lixo, essa era a minha atividade política e votando, portanto, mas nunca tive num movimento político per si, nem juventudes partidárias, não desconsiderando, mas é porque não tinha, e a minha vivência académica foi muito assim, portanto, conhecendo mais pessoas, vivendo também o espírito académico, mas nunca entrando em grandes excessos. Por exemplo, nas questões das praxes, nunca achei que fosse muito relevante aquele tipo de praxe mais humilhatória, portanto era muito integradora, fazia com que toda a gente estivesse bem, não havia superioridade nem hierarquia, e no fundo foi assim que eu também fui crescendo como pessoa, portanto conhecendo muitas experiências de pessoas de fora de Coimbra. E essas atividades, digamos, extracurriculares que também foste começando a desenvolver nessa altura de estudante, ainda mantens hoje? Algumas sim, outras não. Eu era muito ativo a nível desportivo, portanto andava em vários desportos, era muito ativo, já não sou tanto. Mas ainda estás em forma porque vieste a correr? Mas um bocado ofegante, portanto não estou assim em tão boa forma, mas ainda mantenho alguns hábitos desportistas. E o outro hábito que eu sempre tive, que é apanhar lixo, portanto desde que eu sei quem sou, que apanho lixo, portanto eu estou lá na praia, na serra, na rua, e então é um hábito que se mantém. Quando é que tu descobriste as causas que te guiam na tua vida? Eu acho que foi um gradual, ou seja, não acordo um dia e digo eu acho que sou ecologista, ou eu acho que sou humanista, ou eu quero isto, ou eu quero aquilo, portanto foi um gradual de várias experiências em que vários momentos me marcaram e que algumas pessoas muito, muito importantes também me marcaram, nomeadamente a minha mãe, e um episódio na minha vida que também foi ter cancro aos 6 anos, portanto essa fase também me marcou muito, portanto tornou-me uma pessoa muito mais, digo que humana, no sentido em perceber a dor dos outros, porque passei por essa dor também, e tornei-me uma pessoa mais social, portanto mais preocupada com o outro nestes períodos que são complicados da vida, e depois a parte ambiental com a minha mãe, portanto sempre foi ela bióloga, era a bióloga que já não está connosco, mas sempre me incutiu a importância de olharmos para o meio ambiente, preservar o meio ambiente, cuidarmos das outras espécies e de termos uma consciência mais alargada, portanto nós não somos o supra-sumo do planeta, somos mais um nesta biosfera, e essa sensibilidade veio sobretudo da minha mãe. E depois dos tempos em Coimbra voltas para Lisboa? Sim, voltei para estagiar jornalismo, depois fui trabalhei numa loja de roupa e depois surgiu a oportunidade de eu ir para Coimbra e fiquei um período desempregado, portanto foi 1 ano e meio, portanto até foi um ano bastante produtivo porque li muito e vi muitos documentários, portanto acabei por não estar a ser remunerado, mas trabalhei para me educar, e depois ainda tentei uma oportunidade no estrangeiro, portanto ainda fui para Londres, mas não resultou, até porque o tempo era terrível e eu sou uma pessoa de sol, e depois voltei e integrei uma empresa de estudos do mercado, onde trabalhei também para a Comissão Europeia, fazia a imagem do Dom Barroso no seu segundo mandato, e da Viviane Reding, que era a Comissária para a Justiça, Cidadania e Direitos Fundamentais, e depois surgiu a oportunidade de trabalhar dentro do PAN, e aí voluntariei-me durante cerca de 1 ano, a título gratuito, para ajudar na comunicação interna do partido.
E depois como é que se dá esse percurso no PAN, também em autárquicas e no próprio Parlamento? Sim, foi um caminho natural, portanto, eu quando estava em Coimbra, candidatei-me à Câmara de Coimbra, depois nas outras autárquicas foi a de Cascais, porque já vivia em Cascais, e sempre foi um processo muito gradual, portanto, fui crescendo com o partido foi crescendo comigo, mas estava sobretudo focado na parte de comunicação, portanto, criar uma plataforma mais aberta, mais transparente, que chegasse às pessoas, que explicasse muito bem o que é que nós promovíamos na altura. E no fundo acho que foi um trabalho bem conseguido, e depois fui convidado para ser assessor parlamentar quando entramos, quando o deputado único entrou em 2015, e depois foi o caminho até a ser candidato ao Parlamento Europeu e fui eleito, e depois desvinculei-me do partido pelos motivos que são conhecidos. Essa desvinculação, sentiste que houve umas diferentes causas que tu tens como tuas, que já não revias no próprio partido? Não tanto como minhas, mas algo que é estrutural e programático no partido, mas que não está a ser seguido pelas suas direções, nomeadamente a defesa intransigente de um modelo alternativo económico que reforça o Estado Social baseado no rendimento básico incondicional, numa clivagem que se vê que é de colar-se à esquerda, e a subscrever quase todos os orçamentos de Estado, de modo que, para meu ver, é muito subserviente, de uma política que não tem trazido, a meu ver, o que nós precisamos para uma visão mais ecológica e equitativa da sociedade. Portanto, essas ferramentas todas que têm sido implementadas e que têm aproximado o PAN dessas tendências mais à esquerda e que vão contra os próprios ideais e princípios do partido, fizeram naturalmente questionar internamente, fiz o processo interno e depois, quando vi realmente que não havia possibilidades, não quis pôr em causa o programa também para o qual eu fui eleito, de 2019, e continuei o meu caminho, portanto, e por isso é que os verdes europeus no Parlamento Europeu demonstraram desde logo 100% de apoio ao trabalho que eu tenho feito. E admite-se algum dia essa possibilidade de voltar, se o partido também regressar ou consideres ser mais a sua gente? Eu tenho muitas dúvidas que ele consiga voltar ao que realmente propõe, que é ser um partido alternativo, com uma visão diferente da construção da sociedade, a nível económico, social, ecológico, e sobretudo com as direções que tem estado e a que virá, que é igual, ou muito parecida à que vai sair. Portanto, agora no Congresso vai haver essa nova eleição, mas será idêntica, portanto não haverá grandes alterações, portanto não vejo possibilidade de voltar ao partido. Nas eleições europeias em 2019 tu também surpreendeste por teres uma forma de estar na política diferente e uma forma de fazer campanha diferente. Quais é que são as grandes diferenças que consideras que tu tens na tua atuação política? Eu acho que é ser eu, é ser aberto, é ser transparente, é incluir mais pessoas, portanto o projeto político foi encabeçado por mim, mas no fundo eu era uma parte da dita máquina, portanto era mais e que se calhar era mais exposto, mas foi uma campanha muito simples, portanto nós tivemos um orçamento, tivemos até menos despesa do que nós tínhamos programado, foi uma campanha muito de estar com as pessoas, de não entrar naquelas loucuras da caravana e da bandeirinha, portanto foi ouvir as pessoas, ouvir as suas preocupações e depois pôr na agenda um tema que eu sempre quis que fosse realmente uma prioridade para o PAN, que era tornar-se um movimento ecológico, e um partido político que representasse essa visão mais ecologista do novo paradigma económico e social, mas que o PAN claramente abandonou e, portanto, nesse sentido, acho que também foi isso que atraiu muitas pessoas e até agora foi a melhor votação que o partido teve e que eu também, felizmente, tive gosto de participar. Portanto, foi uma campanha muito grounded, por assim dizer, muito térrea. E entrar depois no Parlamento Europeu, como é que foi esse momento de chegar lá investido nessas funções? Foi novo porque nós não conhecíamos a estrutura, portanto fomos integrados nos verdes europeus, que nos acolheram de um modo muito gracioso, portanto ajudaram-nos em tudo, explicaram-nos, ajudaram-nos no procedimento, mas lutei muito para que conseguíssemos ter cargos de decisão importantes, por isso é que conseguimos a primeira vice-presidência na Comissão de Agricultura, onde estamos também membros efetivos em pescas, membros efetivos também na Comissão de Orçamentos, vários intergrupos para a comunidade LGBTI, direitos dos animais, e isto tudo veio de um esforço imenso em querer representar o movimento ecologista pela perspectiva de Portugal dentro dos verdes europeus. E foi um exercício muito difícil, porque depois são as viagens. Eu tinha tido, em 2019, teve o nascimento da minha filha mais pequena, a Emma, nesse mesmo ano morreu a minha mãe, portanto foi um processo muito difícil, tudo isto com conflitualidades internas dentro do PAN e de movimentos egocêntricos, não consigo explicar de outra maneira, em que não puseram o partido e as causas à frente
de visões mais umbiguistas e este foi um ano muito, muito difícil para mim, mas eu acho que tenho conseguido responder da melhor maneira também porque tenho uma boa equipa atrás de mim, portanto as pessoas que também estão no Parlamento não vieram da estrutura partidária, portanto eu escolhi o que considerei melhor para reforçar o trabalho do gabinete parlamentar, não entrei na chamada partidocracia em que vais buscar os quadros, não quer dizer que isso tenha mal, mas eu quis realmente abranger mais e trazer também pessoas que já tinham essa experiência no Parlamento Europeu e construir o gabinete assim, e por isso é que eu também acho que conseguimos fazer um trabalho bastante razoável porque tenho essa equipa por trás, portanto eu sou mais uma vez se calhar a figura mais visível, mas o trabalho é feito por muitas pessoas. E falando exatamente disso, porque me lembro depois das eleições de 2019 e no momento que já estavas em Bruxelas, a ambientar-te ainda, uma reportagem sobre ti que ainda estavas à procura de montar uma equipa, Sim. estavas a encontrar pessoas. Como é que funciona para quem não conhece as equipas dos eurodeputados? Como é que é esta interligação? Tu tens uma verba que podes utilizar para contratação de assessorias e depois tens um limite. O limite são 4 assessores efetivos no Parlamento Europeu e depois podes contratar assessores no teu país. E nós temos atualmente 2. E então foi um processo gradual, ou seja, houve entrevistas a várias pessoas, houve uma percepção de, ok, quais são os currículos que melhor se adaptam às comissões onde estamos, que poderão acrescentar também mais valências ao trabalho mais efetivo do eurodeputado e no fundo foi um misto e também quis ter uma equipa mista, portanto metade são homens, metade são mulheres e isso também para mim é relevante, portanto temos pessoas um pouco mais velhas, pessoas bastante novas, portanto é um misto muito grande. E o que se tem verificado é que tem sido muito, muito positivo e temos aprendido muito uns com os outros e eu acho que isso é o que é o fundamental, portanto divertir-nos, fazer um trabalho sério, moderado, a criar pontes e no fundo a cumprir o programa eleitoral que é isso para que fomos eleitos e por isso é que também o site que eu tenho tem lá o programa eleitoral onde podem ver em cada medida as medidas que nós fomos fazendo para cumprir o mesmo. E falando agora um pouco do teu trabalho dentro do Parlamento Europeu e dos assuntos que tu acabas por ter que lidar semanalmente, começando um pouco pelas pescas, e foi muito famoso há pouco tempo um documentário na Netflix do Seaspiracy. Olhando para aquele documentário, o que é que falta mudar em termos, se é necessário ser uma mudança drástica, se é uma mudança de hábitos de consumo, se é uma mudança própria da indústria da pesca e se a sustentabilidade, que neste caso era um pouco desvalorizada, e o conceito de sustentabilidade é um conceito possível ou é algo que é só algo abstrato? Eu acho que isso representa um pouco o que tu disseste, também a percepção da sociedade civil e dos movimentos políticos, sobretudo no Parlamento Nacional, da falta de percepção do que é a ecologia, na minha análise. Nós já passámos a fase de tentarmos implementar políticas de sustentabilidade. Nós temos que ir mais além e implementar políticas de regeneração, ou seja, mais do que sustentável, temos que recuperar os ecossistemas que fomos destruindo com este nosso modelo e que no fundo também se relaciona um pouco com a nossa relação com o próximo. Portanto, este conceito da não violência para com o meio ambiente é igual para a não violência que eu tenho com o meu próximo e que eu tenho com as outras espécies. E isto na pesca era quase como um mito, portanto, é um local, os mares e os rios são locais, não tanto os rios, mas os mares são locais onde as pessoas não veem, não percebem o impacto que têm, as pescas são distantes, não é algo que se veja senão no mercado ou no supermercado onde se compram alguns bens e o impacto é muito invisível. E o que se verificou através desse documentário e outros tantos que já foram feitos e de muitos relatórios, e aqui as organizações não governamentais também têm um papel muito fundamental, é que realmente os impactos que nós estamos a ter nos oceanos são devastadores. E a Comissão de Pescas não é uma comissão muito relevante para a maioria das pessoas que compõem o Parlamento, infelizmente, portanto é um papel secundário, infelizmente porque o impacto é devastador, mas depois também não existe esta ligação com a realidade, portanto as pessoas continuam a não perceber o impacto das políticas europeias e das políticas nacionais no seu dia-a-dia. E para contextualizar, um dos documentos mais importantes que eu tive foi ser relator sombra do Fundo Europeu para os Assuntos Marinhos e das Pescas. Isto são os fundos europeus que vêm depois do orçamento europeu para Portugal para produzir, para pescar que tipo de bens, financiar que tipo de indústria, financiar a renovação de frotas, etc, etc. E o que eu vi é que, através deste fundo, as negociações chegaram ao fim e continua-se a financiar a pesca intensiva, não se continua a ter uma visão mais integrada das pescas e da sustentabilidade, do próprio decrescimento
do consumo destes bens que é necessário para nós termos uma pegada mais regenerativa na sociedade, e então continua a ser muito conservadora esta Comissão, tal como a Comissão da Agricultura, são muito conservadoras. E falando também dessa Comissão da Agricultura, e a sociedade acabou por acordar um pouco para a situação que se vive no Alentejo, uma terra perto também de onde nasceste, também por questões relacionadas com direitos humanos, mas não só. Como é que olhas para essa agricultura que já não é tanto a pequena agricultura, mas é mais numa proporção industrial? O que, no fundo, os verdes europeus têm vindo a dizer há várias décadas, que é o modelo como nós produzimos, distribuímos e consumimos bens alimentares, nomeadamente os agrícolas, é contraproducente não só pelos impactos diretos que tem em quem realmente trabalha a terra, e hoje em dia não podemos falar só daquela agricultura mais familiar, portanto há uma agricultura de alta tecnologia, mais industrializada, que tem o seu papel, mas que no fundo desvincula em muitas vezes este papel de relação social que nós devemos ter com quem trabalha a terra, com os migrantes ou trabalhadores de outros países que vêm trabalhar nestes campos, e que acaba por pôr um pouco a nu este sistema disfuncional que nós temos de produzir alimentos de uma determinada maneira, e depois o preço final que acabamos por pagar, que muitas vezes não é real, porque não pagamos estes custos sociais e não pagamos a pegada ambiental, ecológica, os recursos hídricos, a devastação dos solos, e então é isto. Portanto, nós temos tido um papel também de transformar a política agrícola comum, que é uma ferramenta muito importante, não só para a coesão de Portugal, nestes territórios do interior, mas também para garantir a regeneração destes ecossistemas. Mas o que nós vemos é, mais uma vez, uma comissão de agricultura muito fechada, muito conservadora, com chavões de mitos que, por exemplo, precisamos de produzir mais comida porque somos cada vez mais, quando nós desperdiçamos um terço da nossa comida na Europa. Portanto, há aqui mesmo uma visão estrutural que os verdes europeus têm vindo a alertar ao longo de décadas, que temos que realmente preocupar-nos com o modo como nós produzimos a comida, preocupar-nos com o rendimento destas pessoas e mesmo de empresas que trabalham neste setor, e garantir que os ciclos de produção e distribuição e consumo são mais pequenos, que as pessoas têm realmente bens que possam comprar com qualidade e não externalizar os custos destes alimentos. Portanto, não tem sentido nenhum, por exemplo, nós estamos a produzir 100 mil porcos, 100 mil suínos em Portugal, tendo os custos ambientais no país, e depois exportá-los para a China. Isto é completamente anacrónico com o que nós sabemos hoje dos dados científicos que nos mostram que nós temos de ter cadeias de consumo mais pequenas, mais baseadas à base vegetal. Portanto, e tem sido um trabalho difícil e árduo, mas faz parte. Passando agora também um conjunto de perguntas ainda mais dinâmicas, resposta também curta, sobre a União Europeia. Qual é o eurodeputado que tu sentes, ou podes enumerar mais que um, que te inspira pela capacidade de trabalho e por te reveres também? Eu diria, que é uma pergunta interessante, eu diria que se calhar a pessoa que eu mais me revejo, eu não queria estar a dizer que era dos verdes, mas pronto, poderá ser se calhar a Ska Keller, porque acaba por personificar uma liderança feminina, uma liderança jovem, uma liderança que tem uma grande percepção das realidades, portanto a realidade europeia, nacional e municipal, e no fundo traz também uma componente de equilíbrio e moderação que é preciso para o movimento verde. Portanto a Ska Keller diria que é a pessoa que mais me referencia nessa área. E quem é que sentes foi até agora o melhor presidente da Comissão Europeia? São períodos diferentes. Eu acho que é difícil analisarmos e comparar histórias e percursos diferentes e tentar igualar ou fazer aqui uma hierarquia. Eu acho que o desafio atual é o desafio das nossas vidas, e a transição climática e social que nós temos que fazer é realmente o desafio, e acho que a Comissão, ou pelo menos a figura da Presidente, tem sido bastante consensual, se bem que acho que não tem tido a estrutura suficiente para fazer as alterações necessárias, mas tem tido a capacidade de encontrar pontos entre várias forças políticas e, pelo menos, pôr na agenda a transição social, económica e ecológica que é necessária. Portanto, a atual Presidente, creio que é uma figura marcante neste processo. E que preconceitos é que sentes que existem sobre a União Europeia? Sobretudo o desconhecimento. Eu acho que, e esse também é um trabalho que nós temos tentado fazer, é explicar às instituições como é que elas funcionam, o processo legislativo ou co-legislativo, qual é a função dos eurodeputados, da Comissão, do Conselho, destas estruturas todas, porque realmente todos os dias milhões de cidadãos têm a Europa no seu dia-a-dia. Por exemplo, o fim do roaming é uma medida que demorou muitos anos, mas que hoje em dia se efetiva, e que hoje em dia, se calhar, a maior parte das pessoas nem se lembra que tomou de uma cúpula europeia esta decisão, a questão do mercado único,
o Erasmus, o programa Erasmus, portanto, são muitos programas que influenciam diretamente as pessoas, mas que elas não veem, não sentem, não percebem como é que a Europa as está a ajudar. E eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. E o que é que sentes que os europeus têm em comum? A democracia e o respeito pelos direitos humanos. Eu acho que isso, na sua generalidade, tem sido uma constante e tem sido o elo agregador de todas estas transformações mais progressistas que têm acontecido na União Europeia e que nós ainda continuamos a ser um pilar e um farol para o resto do mundo. E temos muito caminho para fazer, como é óbvio, mas não podemos deixar de olhar para o projeto europeu como um projeto de sucesso, mesmo embora o Brexit tenha acontecido, continua a ser um projeto de sucesso e que nos une mais do que nos separa. E qual é o maior problema atual da União Europeia? Eu acho que é a própria construção das instituições, portanto, por exemplo, o Parlamento não ter capacidade legislativa direta, as instituições serem muito morosas, haver um processo muito burocrático no processo legislativo, e eu acho que isso facilitaria se fosse reformulada as instituições para tornar até mais próximo o processo de eleição da Comissão, ser direto, portanto, as pessoas saberem que estão a votar para determinada presidência, para determinada comissão que vai formar este projeto político. Portanto, esse tipo de alterações que só vêm com as alterações dos tratados poderão ser benéficos para termos uma união mais funcional e mais próxima dos cidadãos. Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista com as nossas tradicionais escolhas, e a primeira escolha que te proponho entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. E também tens uma coelha? E uma coelha de pecuária resgatada. Greta ou Sir David Attenborough? Os dois. Os dois? Sonho ou realidade? Um sonho que se vai transformar em realidade. Vegan ou vegetariano? Vegan. Schumann ou Dolores? Dolores. Sagres ou Superboc? Vinho tinto. Campo ou cidade? Campo. Poesia ou prosa? Nenhum. 1 euro ou 200 escudos? 1 euro. Waffles ou chocolates belgas? Nenhum, porque não sou vegan, em princípio. Esquerda ou direita? Progressista. Israel ou Palestina? Paz. Acho que não. É um tema complexo para estar a pôr só Em duas palavras. Resistência ou resiliência? Resiliência. NATO ou Exército Europeu? Ambos. Eixo do mal ou Governo Sombra? Nenhum. Regulamentos ou diretivas? Regulamentos. Sozinhos rápido ou juntos e longe? Juntos e longe sempre. Estrasburgo ou Bruxelas? Cascais. Federação ou Confederação? Federação. Qual é que é aquela figura que te inspira, uma personalidade que nunca tiveste hipótese de almoçar com essa pessoa e que gostarias de convidá-lo? Viva ou... Pode ser viva. Convém às vezes. Exato, é Paul Watson, que é é capitão e é fundador de uma ONG mundial que é Sea Shepherd, e que para mim é uma referência no ambientalismo e no modo como nós devemos realmente preservar os nossos ecossistemas e lidarmos também com o próximo, portanto, não só com o nosso próximo, mas com todas as espécies de vida. Portanto, acho que é a pessoa que eu alguma vez gostaria de augurar ser metade daquela pessoa, que é fantástica. E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Qualquer um desde que fosse vegan, ele também é vegan, portanto era fácil. E não fosse dentro de um barco, porque eu dou-me mal com barcos. Qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar? Não tenho preferência, acho que todos eles me irão enriquecer de um modo ou de outro. E tens assim, no âmbito da literatura, algum autor favorito? Ou algum livro que te marcou mais? Talvez o Jeremy Rifkin, porque fala muito sobre a transição para uma sociedade não violenta, a transição económica também para um modelo mais de nós não termos tanta posse, mas mais de acesso, e no fundo ele tem vários livros que representam essa mundividência que para mim são muito importantes. Falta-me, na minha perspectiva, um pouco o fim do antropocentrismo e uma ligação mais próxima às restantes espécies, mas na parte económica, na parte social e na parte ecológica acho que está muito bem conseguido todo o espólio dele literário, e tem acrescentado muito à minha percepção do mundo e também ao meu caminho político. E na música? Backstreet Boys. Eu sei que isto é... I Want It That Way?
Pá, marcou-me desde sempre e acho que me vai marcar sempre, e continuo a ouvir Backstreet Boys como se fosse um adolescente, não sei porquê, mas eu sempre fui um filho da pop, e os Backstreet Boys marcaram muito quando era adolescente. Acabas de dizer Tell Me Why. Tell Me Why, exatamente. E no cinema? Ficção, Matrix, esses filmes marcaram muito, portanto, porque vai um pouco também beber daquela realidade ficcional, mas que hoje em dia conseguimos ver que há muitos paralelismos com a realidade. Portanto, tudo o que tem a ver com ficção, eu sou um fã, e Matrix, a trilogia, marcou-me muito. Passamos agora às nossas palavras soltas, e tenho aqui um conjunto de palavras que peço que me digas em poucas palavras o que é que tu associas. A primeira é orçamento. Burocrático. Planeta B. Não existe. Catalunha. Moderação. Verde. Regeneração. Lixo. Não existe. Hidrogénio. Não existe porque é um círculo fechado. Sim. Para... Hidrogénio é uma aposta interessante e importante. Felicidade. É contínua. Informal. Sempre. Economia circular. Vamos ver se é efetiva. Tenho dúvidas. Hong Kong. Resistência. Acordo Mercosul. Suicídio. Humor. Fundamental. E se tivesses que escolher uma palavra para resumir a União Europeia, qual era essa palavra? Esperança. E para resumir Portugal? Eu diria falta de ambição. Não me parece que seja, não há uma palavra, mas um potencial imenso Conformismo? Não, um potencial por explorar, e acho que nós portugueses ainda não percebemos o potencial que temos como pessoas e como território para sermos mais e melhor. E qual é a mensagem que gostarias de deixar a todos os portugueses? Que participem, ou seja, participem na sua vida diária, no seu bairro, na escola, na associação de pais, no convívio com os amigos, vivam a vida, porque realmente isto é um período muito curto e nós temos que aproveitá-la e sermos mais do que nós mesmos, portanto, um espírito mais comunitário, de participação, de abertura, de pensamento crítico, e no fundo tentar fazer mais pontos do que cavar trincheiras, que é o que atualmente nós precisamos. Francisco, muito obrigado pela tua participação. E obrigado a todos que assistiram, continuem a acompanhar o projeto 230, teremos mais entrevistas com os deputados à Assembleia da República e também com os deputados ao Parlamento Europeu. Muito obrigado a todos.